com os destaques do G1 Pará por aqui. Vamos agora ao esporte, saindo do Pequeninos. Carlos Ferreira trazendo aqui as notícias de hoje. Continua com o Pequeninos, mas de outro, agora trazendo os comentários, né, Ferreira? Bom dia. Bom dia, Márcio. Hoje teremos Remo e Atlético, Copa do Brasil, o Remo aí com todos os titulares à disposição. Isso, bom dia novamente ao Márcio, bom dia, Thaís, e bom dia a todo mundo. Ferreira. O Remo com todos os titulares, inclusive e especialmente o Wellington Silva, lateral direito, que se lesionou ainda contra a Tuna no campeonato estadual. Então agora está apto e provavelmente vai aparecer no time contra o Atlético Mineiro hoje à noite. Quando nós dizemos que o Remo tem todos os titulares à disposição, Márcio, é bom pontuar aqui o seguinte: o Eric Flores e o atacante Rafinha, que chegou recentemente, são jogadores que já jogaram na Copa do Brasil. O Eric Flores pelo Volta Redonda e o Rafinha pelo Volta Redonda e o Rafinha pelo Mirassol. Então esses jogadores eles já não podem mais atuar na Copa do Brasil pelo clube do Remo. Ok. No mais, o Remo tem todos os principais jogadores, todos os titulares, e uma dúvida que está no ar é se o Bonamigo escala na zaga o Romércio ou o Suellington, os dois novos zagueiros do Leão Azul. Em Maceió, o Suellington começou, depois o Romércio entrou, então há uma dúvida quanto a isso. E o Remo hoje defende a sua invencibilidade. São 17 jogos de invencibilidade da equipe do Clube do Remo, que nós estamos vendo aí em atividade no último treinamento para essa partida contra o Atlético Mineiro. Você lembra que ontem, Márcio, nós falamos aqui que o Remo não poderia treinar no Baenão durante a Série B. Série B. Soou estranho o Remo treinando aí no Baenão ontem. Mas nesse caso, por ser um jogo de Copa do Brasil, enfim... Dá na mesma, competição da CBF. Também há exigência, né? Ficou estranho, mas deve haver aí alguma concessão para isso. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da questão de centro de treinamento, que é um assunto que nós lançamos ontem aqui no Bom Dia Pará. Eu estou falando de invencibilidade porque o Remo não perde há 17 jogos e dentro dessa sequência do Clube do Remo, nós podemos posicionar. O Remo em 2007 ficou 17 jogos sem perder. Dentro deste século é a terceira maior invencibilidade, porque o Remo teve uma de 19, 2005, 2006 e teve uma de 27 em 2009, 2010. Mas o Remo já teve uma invencibilidade que foi vendida como recorde mundial. Temos um registro disso aqui. Vamos mostrar agora para vocês aqui essa reportagem do jornal A Província do Pará. Na época, olha só, vitória do Remo dá ao futebol paraense um recorde mundial. O Remo ficou 41 jogos sem perder aqui na década de 70, 78, aqui esse time que aparece na foto é de 78. Depois, a questão foi melhor apurada e percebeu-se que não era exatamente um recorde mundial, mas é uma marca grandiosa, né? do Clube do Remo. Ficou 41 jogos sem perder, portanto, hoje está muito longe dessa marca, né? Hoje o Remo está com 17 jogos sem perder e com o seu principal teste, enfrentando essa poderosa equipe do Atlético Mineiro. Pois é, e agora, Ferreira, a gente vai lembrar um pouco dos tempos de Cuca, o técnico do Atlético Mineiro, quando ele passou pelo Remo. Olha aí, olha, errou o Nonato, olha o Elinho, tá solto, saiu o Dida. Gol do Remo! Mineirão, 13 de novembro de 1994. 2 contra 2, e o Cuca experiente, olha lá, tá solto lá do outro lado o Elinho. Pode fazer o segundo. Gol do Remo! Maior goleada de um time do norte do país na Série A do Brasileiro. Na briga com Lelei caiu, ele tocou, gol! Elinho outra vez! Para os atleticanos, aquele jogo deve ter sido uma farra. Tá solto o Cuca lá do outro lado, ainda o Elinho. Levantou pro Cuca, ajeitou, bateu, gol! Um golaço do Cuca! Exibição de luxo do camisa 8 do Leão. Cuca! 4 para o Remo, 0 para o Cruzeiro no Mineirão. Remo 5, Cruzeiro 1, acredite se quiser. É isso, o atual treinador do Atlético foi jogador do adversário de amanhã na Copa do Brasil.
Adversário curioso, um adversário que eu em 94, eu caí com o Remo como jogador. A goleada contra o Cruzeiro foi exceção, numa péssima campanha. Naquele Brasileirão com o Cuca em campo, o mesmo Remo tomou 6-0 do Atlético. Rebaixado, Cuca não quis nem receber. Tinha um cheque de 5 mil do Remo, o que eu fiz? Eu devolvi lá para a direção do Remo, o pessoal lembra lá. Eu devolvi, não achei justo naquela época eu ficar com aquele dinheiro. Também acho que nem ia receber, falar a verdade, né? E aí quando eu vou lá o pessoal fala, pô, você foi grande aquela vez, devolveu. Achei que era o mais certo. O ato aumentou o moral do Cuca no Pará, ao ponto dele ser contratado pelo clube em 2001 para ser o técnico da equipe. E sabe quem o indicou? Paulo Bonamigo, atual treinador do Leão, que na época estava de saída para o Paraná. O mesmo Bonamigo que depois pintou em Belo Horizonte para comandar o Atlético em 2004. Então é reencontro em dobro, com o antigo clube e com o velho amigo. Muito feliz, em primeiro lugar, em rever o Cuca, porque a gente sabe que nessas andanças do futebol, nessa vida que a gente leva, muitas vezes a gente se afasta daqueles amigos que a gente fez na bola. Num confronto que volta a acontecer depois de 15 anos, Remo e Atlético podem até dizer que vai rolar a lei do ex. Mas se for assim, já começa 1-1. Aí de 1994, essa última imagem do jogo que o Remo ganhou do Atlético em Belém. Nós vimos ali o Almir fazendo o gol do Leão Azul. E o Remo acabou eliminado em 94 pelo Atlético, justamente da Copa do Brasil. Hoje há esse reencontro e os técnicos estão aí no alvo, são alvos, né, de todas as observações. Afinal de contas, Bonamigo já dirigiu o Atlético Mineiro, Cuca foi jogador e foi técnico do Remo. Ontem eu até citei o Eudes Pedro, que é auxiliar do Cuca e que também foi técnico do Remo. Faltou dizer que o outro auxiliar do Cuca, que é o Cuquinha, irmão dele, trabalhou na Tuna. Então tá todo mundo aí em bem casa. Paraense, né? Todo mundo em casa, sabe bem qual é o sabor do açaí, do tacacá e tudo mais. Enfim, grande jogo, grande evento. Hoje a bola vai rolar às 7 da noite no Baenão, nessa fase da Copa do Brasil, que vale uma cota de 2.700.000 reais, de fazer brilhar os olhos. E num jogo que o Atlético com grandes jogadores, por exemplo, o Hulk, né? O Hulk é uma estrela, uma grande estrela internacional, jogador de Copa do Mundo, é a grande estrela desse time do Atlético, que está muito desfalcado, está sem meio time. Afinal de contas, o elenco do Atlético é tão estrelado que meio time é de seleções que estão disputando as eliminatórias, por isso o time vem tão desfalcado a Belém, também sem o Queno, ex-Águia de Marabá, outra grande figura do ataque do Atlético, mas afinal de contas tem o Hulk, que já foi do Remo, o Hulk, que é de um berço remista. Aí, ó. Opa, tá aqui. E essa história que nós já contamos aqui no Bom Dia Pará, que é do Remo de Campina Grande, o clube do Remo de Campina Grande. Olha o escudo do Remo aqui, na camisa que tem as cores do Paysandu, né? O Josa é o primeiro treinador do Hulk e também do Marcelinho Paraíba. Os dois são frutos da escolinha do Clube do Remo de Campina Grande. Portanto, o Hulk joga hoje contra o Remo, digamos, matriz, né? Que explica o batismo do Clube do Remo da Paraíba. Nesta foto, o último agachado é o Marcelinho Paraíba. O Hulk é de uma outra geração. Então, eu conversei com o Josa e ele consultou os arquivos lá. Ele não tem foto do Hulk garotinho no Clube do Remo lá da Paraíba. Somente aquela dele numa visita que ele fez junto com o Marcelinho Paraíba, em que o Josa está com a camisa que tem as cores do Paysandu e o escudo do Clube do Remo. Mas, afinal de contas, esse é o fato. O Hulk é fruto do Remo, mesmo que o Remo dê Campina Grande. Você falou ontem sobre a compra do CT do Remo. Você também tem novidades para a gente com relação ao CT do Paysandu? Tenho sim. O Paysandu, o Remo está fechando o negócio para a compra de um CT que já está em condições de uso, né? O Paysandu fez a opção por construir o seu centro de treinamentos e está, etapa por etapa, lentamente realizando esse sonho. Eu tenho imagens aqui,
cedidas pelo Arnaldo Dopazzo, que é um dos condutores da obra. Essas imagens foram feitas no último sábado. Chegada de material, muito material, para a etapa que está programada, que é da construção de 4 campos. E aí eu perguntei ao Dopazzo quando que o Paysandu já vai ter condições de treinar aí nesse CT. Ele disse que talvez lá para setembro, ou seja, projetando 90 dias, o Paysandu já tenha condições. Isso aí é à frente do CT do Paysandu, né, visto de dentro para fora, e que provavelmente dentro de 3 meses eles terão condições de entregar o primeiro campo para que o Paysandu já possa fazer treinamento aí nesse local. E daí toda a infraestrutura vai ser montada até o Paysandu poder dizer que tem o seu centro de treinamentos. Mas está construindo um CT grandioso aqui na região metropolitana de Belém. Há muito por fazer, mas os passos estão sendo dados. E é sempre muito animador e há toda uma grande mobilização dentro do Paysandu para viabilizar esse sonho do centro de treinamento. E o caso do CT do Remo, né, como você comentou, já há uma negociação bem avançada para a conclusão do negócio? Pois é, quando nós demos a notícia ontem aqui no Bom Dia Pará, isso resultou numa avalanche nas mídias sociais. Esse foi o assunto de ontem, né? E a questão sendo tratada como o imóvel já comprado pelo Clube do Remo. Então vamos ser bem claros, ontem nós dissemos aqui, o presidente do Clube do Remo fez uma exposição ao Conselho Deliberativo dos termos da negociação, apresentou a negociação que fez com o Carajás, porém, também falei aqui, o Remo só vai considerar o negócio fechado quando pagar a primeira parcela. Isso está previsto agora para o mês de junho, quando entrar o primeiro dinheiro da Série B. Então, essa é a informação que nós demos ontem, reiteramos hoje e que o presidente Fábio Bentes também se manifestou ontem para falar exatamente isso. Quando é que o Remo vai poder dizer que tem o CT, que comprou o CT do Carajás? Quando tiver documento assinado. Sim. Quando é que vai ter o documento assinado? Quando pagar a primeira parcela. Quando é que paga a primeira parcela? Quando entrar o primeiro dinheiro da Série B, agora no mês de junho. Vamos mostrar para vocês aqui umas fotos, só para vocês identificarem esse imóvel que o Clube do Remo está adquirindo. Aí na estrada do Outeiro. Está ali a estrada, logo depois da ponte, né? Exatamente, estrada do Outeiro. A gente vê, tem ali a foto mais acima do estádio, né, que já tem lá uma infraestrutura bem avançada, mais um campo auxiliar. E aí o Remo já vai ter refeitórios, apartamentos e demais itens da infraestrutura básica para desenvolver as suas atividades. E a beira de rio, né, vai dar várias outras opções ao Sim. Clube do Remo para a utilização dessa área. Nós temos uma outra foto que é da presença, aí está, do presidente do Clube do Remo e de outros dirigentes do Clube do Remo, o pessoal do Carajás, na visita que o Remo fez para conhecer a área e abrir essa negociação que foi fechada, mas que precisa ser sacramentada no papel. E esse recurso da Série B, Ferreira, tem previsão? Agora é em junho, né? Em junho já vem a primeira parcela. Enquanto isso, o Remo continua treinando no Bainão, né? Pelo que dá para deduzir do que nós vimos da atividade de ontem, né? Mas reforçando que há uma regra, né, de clubes da Série A e Série B que não treinem no local de jogo das partidas, né? Exatamente. O Remo deve ter obtido aí alguma autorização, né, para seguir treinando ali no Bainão, mas enfim, tem essa solução encaminhada e é uma grande conquista, não tem a menor dúvida, é uma grande conquista para o Clube do Remo. Eu vou voltar a falar aqui no Bom Dia Pará sobre o evento de hoje, o jogo Remo e Atlético Mineiro. Eu só adianto uma coisa, o Bainão tem 104 anos. A televisão começou a mostrar treinos e jogos do Remo no Bainão em 1961, TV Marajoara. Hoje, pela primeira vez, o jogo no Bainão vai ser mostrado pelo ângulo invertido. Olha só. Do lado das Mercedes, né? A partir do lado das Mercedes. E eu vou antecipar para vocês aqui imagens do Bainão por este ângulo, nos testes feitos para a transmissão de hoje, para dezenas de países, hoje em canais internacionais. Sim. Então eu vou antecipar para vocês, ainda hoje aqui no Bom Dia Pará, você vai ver como é que o Bainão vai aparecer na tela por um outro ângulo. Maravilha, então, Fê. Daqui a pouco você volta, mas antes tem uma informação.